2h30 nessa tarde de segunda-feira ao vivo aqui no nosso estúdio da 107.9. Hoje eu tenho a honra de recebê-la. Toda segunda-feira é dia de nutrição aqui no Doutor Me Consulta. Edi, seja bem-vinda. Obrigada, eu adoro, né? Você sabe disso. Os ouvintes aqui amam, né? Tá tudo linkado, né, com a saúde. Eu digo que nutrição, ela não é só emagrecimento, ela é prevenção, é qualidade de vida, é saúde. Então a gente tem que linkar tudo isso. E quanto mais informação a gente conseguir passar para os nossos ouvintes, melhor é para a vida deles. Eu tenho certeza que todos estão ficando muito bem informados sobre nutrição, principalmente, né? A gente recebe muita mensagem e hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, que é o acompanhamento nutricional no tratamento com GLP-1. Sim. Que servem de tratamento para diabetes e também obesidade, né, Edi? Então a gente vai entender um pouco melhor isso. Isso, vamos lá. Então, por que eu trouxe esse tema para nós, né? Que a gente sabe que, como já foi até liberado no Brasil, o Brasil agora, né, quebrou patente de semaglutida, então o Brasil também vai produzir agora num preço mais baixo. É uma medicação segura para a gente tratar realmente obesidade, diabetes, mas se você olhar os estudos, se você olhar também as recomendações das diretrizes que falam sobre essa medicação, Hélio, eles falam lá, mudança no estilo de vida. O análogo de GLP-1, que é as canetinhas, vamos falar numa maneira popular, aliado a um bom estilo de vida. Então, não, assim, se você faz só a canetinha e não muda teu estilo de vida, quando você for fazer o desmame dessas canetas, porque alguns vai poder fazer desmame e outros não. Isso o médico que vai falar, né? Ele vai ter efeito rebote. Então, o que a gente tem que fazer com esse paciente? E acompanhando para que ele, quando ele consiga sair né, quando ele estiver no desmame, ele continuar o processo sem usar o análogo de GLP-1. E é muito importante também entender que alguns desses que é normal, tem algumas, vamos pensar assim, efeitos colaterais. Por exemplo, muito efeito gastrointestinal, constipação. Então, a gente tem estratégias para que essa constipação melhore, né? Náusea, e aí geralmente o paciente tem náusea, então a gente tem como reduzir essa náusea, ele melhorar até o tratamento. Tem gente que fica com tanta náusea que não consegue nem terminar o tratamento. Eu tenho 2 canetinhas em casa para não conseguir terminar porque eu fiquei muito nauseado. Então a gente é um nutricionista que também vai trabalhar a questão desses efeitos colaterais, que é da medicação, tá lá na bula, e tem como a gente tratar isso e ele ter uma melhor qualidade de vida durante o tratamento. Então, assim, a gente tem que ver a taxa metabólica desse paciente para fazer um plano de acordo com o que ele consegue comer e colocar nesse plano as fibras, né? Orientar sobre o consumo de água. É importantíssimo o acompanhamento nutricional, porque tá lá bem assim, todos os estudos, todos os pesquisadores, se você olhar nos estudos, tá lá dizendo, ele com o estilo de vida. Tem que ter. Assim, é primordial. O que é que a gente vê muito? O paciente que está usando essas canetinhas e consumindo o que consumia antes, só que em menor quantidade. Comia todo dia 2 pães, agora começa a metade do pão. Mas não lembrou de colocar nem a proteína, porque antes nem proteína comia. Então, continua com aqueles mesmos hábitos e diminuindo porções. E aí, isso que é o problema. Aí você vai gerar mais, porque o próprio o análogo, ele já gera alterações gastrointestinais. E se você não mudar esse estilo de vida, continuar fazendo isso, comendo muita massa, muito farináceo, aí é que essa constipação vem com força. Então, a gente precisa melhorar o estilo de vida desse paciente para o resultado dele, ser melhor ainda. Então, a perca de peso, de gordura ser maior, né? Eu me identifiquei em tudo que você falou. Foi! Você é um deles? Sou um desses pacientes. E você faz isso que eu falando, né? Mas falta de convite para você ir no consultório, né? Não falta, né? Olha, deixa eu explicar para os meus ouvintes. Eu tô fazendo tratamento com as canetinhas emagrecedoras. Eu tô com o Monjaro. Sim. Claro, eu tô fazendo um acompanhamento com o médico. Minha maravilhosa doutora Pelizete. Um beijo, doutora. É a minha médica. Sim.
Então, é uma equipe multidisciplinar. Tem que ser, De exatamente. fato, acontece alguns efeitos. Por exemplo, Sim. a constipação é um deles. por- É um problemaço para mim a constipação. Por quê? Porque você diminui o consumo alimentar e de fibra. Então, a gente vai inserir essa fibra de outra maneira. E tem alguns fitoterápicos que a gente pode... A gente fala disso aqui de modulação intestinal. Eu vou modular teu intestino. Então, eu vou colocar mais fibra. Eu vou pensar em umas enzimas para melhorar essa digestão, do pouco que você come. A gente vai ter que usar fibra durante o dia. Tem que ajustar isso. Porque até a questão da absorção do que você come, ela está comprometida. Porque você está em processo de constipação. Então, a nossa microbiota, ela está em desbiose, que a gente fala. E a gente tem que manter ela normalzinha. Eu vou lá, Edi, te Tem juro que por ir, Deus. tem que Preciso ir, da tua tem que ajuda. ir. Mas graças a Deus já se foram 25 quilos. Parabéns. 25 quilos. Isso. Pasmem, gente, já perdi 25 E quilos. aí, se o seu objetivo... Meu objetivo é perder mais 15, né? Tá, aí vamos lá. Aí é bom que você é o exemplo. Aí você tem que perder Aham. mais 15. Sim. Aí o seu sonho é sair da canetinha. Se a doutora falar, olha, Hélio, você vai sair, vamos começar a fazer desmame, dose de manutenção. Se você não cuidar desse processo, quando você chegar lá, você pode ter efeito rebote. Então, também a gente tem que ter essa preocupação. E quem calcula quantidade, quem faz taxa metabólica, é o nutricionista. Então, por isso que é uma equipe multidisciplinar. Esse paciente, você precisa da doutora, que você falou da doutora Fernanda, do nutricionista, da atividade física, importantíssimo. Atividade física já Sim, faço. porque a gente sabe que não há perda só de gordura, há perda de gordura e massa muscular. Então, a gente precisa também diminuir essa perda de massa e deixar só a perda de gordura. Não que a gente vai acabar com ela. A gente já sabe que a evolução é o quê? Já vinha outros análogos com peptídeos que já vai fazer essa diminuição dessa perda de gordura. Para você ver como é a evolução dessas medicações. É porque às vezes eu vejo como paciente, tá? Que sou. Eu vejo que eu já tô estacionando no peso. Não Então. tá mais fazendo efeito pra mim. É. Entendeu? Não por culpa, né, Sim. do medicamento. Sim. Mas às vezes por culpa minha mesmo. Né? Porque você não tem esse Acontece. acompanhamento. Exato. Mas, de fato, a academia é fundamental. O que né, é que Edi? eu vejo também que acontece muito com o paciente? Essa náusea, às vezes, muitas vezes, Nunca tive. pois é, tem gente que tem, peguei paciente que reclama e eu consegui, graças a Deus, melhorar. Passa muito tempo sem comer, porque não tem muita fome, se esquece de comer, porque a fome não chega, e aí aquilo ali fica... Se deixar, eu não como o dia Então, inteiro. aí você fica com suco gástrico sendo ali, jogado ali no estômago e começa a nausear. Então, a gente tem que montar estratégias. Isso não quer dizer que a gente vai colocar as quantidades certas de comida, principalmente ajustar a proteína, carboidrato. É importantíssimo. Edi, tem perguntas aqui pra Tá. ti. A Rafaela, lá do Calungá, ela quer saber se dá pra usar a GLP-1 só pra perder peso, mesmo sem ter diabetes, e se é seguro. Então, os estudos não falam nisso. Eles falam realmente se você tem diabetes e sobrepeso ou obesidade. Não são esses dois fatores que é recomendado, né? Então, em questão de segurança, não tem estudo dizendo que a perda de peso numa pessoa que é eutrófica é seguro. Mas nesses de obesidade, se você tem na obesidade e no sobrepeso, a gente tem um percentual de gordura mais elevado, ele é indicado sim, mas nessa situação. O Ricardo, olá, boa tarde, doutora. Como é o acompanhamento nutricional enquanto uso a caneta? Como você poderia me ajudar nesse processo? Primeiro a gente vai ver como é que está a sua taxa metabólica basal, ver ali quantas calorias você precisa durante o dia e a gente vai ajustar a sua alimentação e aí é nessa hora que vem a estratégia, que eu vou colocar mais fibra nessa alimentação, que a gente vai colocar mais antioxidante, para quê? Para você já entender o seu mecanismo de saciedade. Porque às vezes, a pessoa não tem saciedade porque está faltando fibra, porque está faltando uma boa quantidade de proteína. Então, a gente precisa ajustar, fazer esses cálculos. Então, o que eu vejo? Eu vi vários pacientes, colegas que tomam, falando assim, não, meu carboidrato é uma palatinose, eu vou lá, faço atividade com ela e acabou.
Só que se você faz isso todo dia e não come direito, você também está fazendo estresse oxidativo. E a gente precisa combater isso. Então, a gente precisa sentar, fazer taxa metabólica desse paciente, ver se ele faz atividade física e manejar essa aplicação. Então, você vai ter uma resposta até melhor. Porque um dos piores que a gente vê nos Acho que também mais de 50% é alimentação, né, Sim, sim. E aí você tem que tratar a questão que a gente acabou de falar, sintomas gastrointestinais. É muito. Você mesmo falou que você tem constipação e você não é o primeiro. E é muito mais a constipação. É horrível. E incha logo, a gente já pensa que a gente já engordou. Já engordou. E na verdade não é. Porque a sensação é aqui, né? Intestinal. O inchaço aqui, né? Que a gente fala que você fermenta demais e aí acaba fazendo esse inchaço. Exatamente. Efeito baiacu, que a gente fala na modulação intestinal. E também tem uns efeitos assim que são uns efeitos que não são bons. No caso, por exemplo, ficar arrotando toda hora. Sim, também, do efeito baiacu. Pode dar coceirinha, já sabe que pode dar. Eu já vi que pode dar uma coceirinha na pessoa. Então, tudo isso a gente tem como ajustar. É tudo alimentação, então, né? Nessa parte, a gente precisa alinhar. Imagina um diabético usando a canetinha e o médico falando para ele, ó, daqui a tanto dia você vai diminuir, eu vou diminuir essa canetinha. E ele não ajustou a alimentação dele. Não conseguiu colocar a proteína na quantidade correta. Então, ele vai ter pico glicêmico o tempo todo. Então, a gente precisa ajustar isso na alimentação. Ajustar esses picos glicêmicos, colocar alimentos com mais fibra, colocar alimentos que tenham menos esses açúcares, mais de rápida resposta. Então, é tudo isso que a gente tem que ajustar na alimentação. Olha, a Lilian, oi, boa tarde. Me chamo Lilian, aqui do Cambará. Tenho feito tratamento com GLP-1, mas é recente. Funciona sozinha ou preciso também mudar minha alimentação para ver resultado? Totalmente, foi o que a gente acabou de falar. Não adianta, né? Totalmente, continuar com a mesma Lília. alimentação. Você tem que mudar a sua alimentação, você tem que procurar um estilo mais saudável, você tem que buscar colocar mais fibra na sua alimentação, fazer atividade física. Gente, a atividade física, além de ganho de massa, é bom para o nosso intestino, porque vai melhorar nosso movimento peristáltico. Então, é importantíssimo. Você tem que fazer um acompanhamento nutricional para você já ajustar e você futuramente, se precisar, se o médico achar que você tem que sair né, vai melhorar, diminuir. Porque entenda que as canetinhas, eles vão fazendo o quê? Vão dando a dosagem, vão ajustando, mas vai chegar um momento que eles chamam de dose, ou vai tirar, né, fazer o desmame, ou vai fazer dose de manutenção. Então, nessa dose de manutenção, você precisa estar bem, para o seu organismo entender que você está só na dose de manutenção. E aí é que a gente continua usando as fibras, aumentando proteína, que vai te dar saciedade. A gente tem que ajustar a saciedade desse paciente. Edi, olha, a Nara, ela diz que ela já emagreceu tudo que ela queria com a canetinha, né? Só que ela tem medo do desmame. Nara, né? A Nara. Nara, se você fizer o desmame certinho, fazendo acompanhamento nutricional, a gente trabalhando sua taxa metabólica, não é para você ter medo. Muito se fala do efeito maravilhoso, mas ninguém fala do desmame. Você já percebeu isso hoje? Pois é. E o desmame é interessante. Se o médico está achando que você, né, pode diminuir, pode sair dele, você também é legal, interessante, porque a gente faz essa produção de GLP-1 endógena. Então, e a gente vai estimulando isso com a própria alimentação. Então, tenha medo se você não tem um acompanhamento, senão você não mudou seu estilo de vida. Mas se você mudou seu estilo de vida, faz atividade física, criou esse hábito, se alimenta legal, não tenha medo disso. Mas usa as estratégias para você melhorar a saciedade. Olá, boa tarde, me chamo Ítalo. Quanto tempo demora para sentir diferença no apetite e no peso quando se começa a usar GLP-1 com acompanhamento nutricional? É a mesma, assim, o médico, quando ele coloca, né, dependendo de cada um que é usado, o GLP-1, por exemplo, Mounjaro, uma vez por semana, né, Hélio? Então, você já começa a sentir no segundo, terceiro dia já uma perca da vontade de comer, né? Não tem aquela vontade. É instantâneo. Pois é. É instantâneo? Instantâneo. Então, pronto. Mas, assim... Tipo, faltando um dia ali pra você ir retomar sua dose, já começa a sentir uma dorzinha no estômago, já começa a sentir fome, digamos assim. É isso aqui. Aí, se você tá ajustado com a sua alimentação, você não vai sentir tanto essa fome.
entendeu? Entendi. Aí não tem dia, hora certa, mas a gente precisa ajustar nesse intervalo que o médico te der de acompanhamento, né, com o GLP-1, sua alimentação. Isso aí é fato. Olha, o Gabriel também tá por aqui. Olá, boa tarde, Hélio. Boa tarde, Edi. Minha dúvida é, como o GLP-1 ajuda contra a obesidade? Sempre fui obeso, mas tenho medo da medicação e de voltar, de usar a medicação e ter o reganho depois. Gabriel, não tem esse medo se você fizer o que a gente acabou de falar aqui. Olha, é estudo seguro para obesidade. Por quê? Porque ele vai lá, o GLP-1 é um hormônio que nos dá a saciedade. Ele vai lá nos nossos neurônios e diz assim, ó, tô cheio, não preciso mais de comida. Então ele faz isso também. E tem estudos mostrando o quanto que, por exemplo, o Mounjaro é importante, até na questão, por exemplo, da bebida alcoólica, já diminui a vontade. Então, assim, não tenha medo, porque tem estudo mostrando a importância. É uma revolução, se a gente for pensar hoje em dia em tratamento da obesidade. Não tenha esse medo, mas faça tudo direitinho. Faça um bom acompanhamento nutricional, faça sua atividade física, mude seu estilo de vida e use. Porque se você é obeso, você sabe o que é lutar contra a obesidade. Você tem uma doença. E aí, quem vai dizer, porque a gente sabe que é uma doença crônica, a obesidade. Quem vai dizer para você se você vai retirar essa medicação é o médico. Talvez você nem retire e fique com, como é que eu acabei de falar, sem ser você fique com um acompanhamento que a gente chama de cronicidade. Sim. Olha, a Júlia, ela diz que ela tem muito efeito colateral, Edi. E ela pergunta qual é a receita para não sentir. Ixi, depende esses do efeitos efeito. colaterais. Náusea, a gente tem que fracionar a alimentação em várias vezes ao dia. Se você tem constipação, a gente tem que aumentar a fibra nesse alimento, colocar eu chamo de biointestino, que ele vai ajudar na digestão, usar um fitoterápico ali para ajudar também na digestão. Se for, o que mais? Mas assim, se todos os efeitos for isso, ela tem que ajustar a alimentação dela, porque aí vai ajudar a diminuir esses efeitos. Olha, o Josué também, lá do Laura Moreira, pode ser usado junto com outros remédios para emagrecer? Essa parte aí é muito de médico. Ele que vai fazer o ajuste. A sua parte é mais nutricional, né, Edi? A parte de médico, assim, de dizer se pode usar com... Eu acredito que... Acho que se você usa ele, eu não sei. Eu só sei que... eu vi... a gente sabe que, por exemplo, é diabético, vai continuar usando o glifage, né? Para usar, e o médico que ajusta tudo isso. Nutricionista não pode dar diagnóstico, não pode dizer que a medicação, não, é o médico. Olha, a Marília também, lá do Jockey Club, olá, boa tarde. Qual a melhor dieta recomendável para quem está fazendo o uso das canetinhas? Ou cada pessoa precisa de um plano diferente? Eu digo sempre que o plano alimentar ele tem que ser individualizado, personalizado. Então, assim, não existe a melhor dieta. A dieta melhor é a dieta que o paciente acolhe e faz. É isso que é interessante, né? Então, assim, mas assim, comida de verdade Olha, primordial. isso que é bom com a Edi, porque eu já fui outras vezes com ela, já fiz um acompanhamento e a gente sabe que comida de verdade, não é aquelas coisas frescas. Semente da Índia, não. Cravo não sei da onde. Sal do Himalaia, sal né? do Himalaia. Gente, não existe isso, né? Não. A receita da Edi são receitas acessíveis, inclusive pro bolso. Porque, às vezes, passam umas receitas mirabolantes que as pessoas não têm dinheiro pra comprar aquilo ali, E um Edi. monte de suplemento que você vai olhar, gente, que vai dar R$2.000, R$3.000. Não é assim. Não, né? A realidade é outra, né, Edi? Totalmente. A gente trabalha com o pé no chão, né, Edi? Eu trabalho com o pé no chão, com a qualidade de vida, com a absorção. É por isso que eu faço várias pós em relação a isso. Porque não adianta a gente... A comida, ela vai ajudar. Mas por que eu estou dando aquilo para você? Você vai entender. Por que eu vou pedir a você para comer um brócolis, uma cenoura? Porque ali tem antioxidante. Eu vou dizer para você o antioxidante. Por que é legal uma aveia? Porque tem beta-glucano. Tudo isso vai ser explicado, se explica na nutrição funcional. Então, essas estratégias alimentares, primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque eu acho que suplementação é a cereja do bolo. Lógico que quando você já vem com sintomas, eu vou suplementar o que for preciso, né? Porque a gente não medica, eu faço suplementação. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que eu acho que a gente tem que entender que a gente tem biodisponibilidade na comida
porque a gente faz uma sinergia. Uma coisa eu dar uma vitamina A isolada, outra coisa vir tudo junto com outros minerais, com outras vitaminas que vai ajudar na absorção. É como, por exemplo, eu comer carne e tô precisando de ferro, porque tô começando uma anemia, e aí eu vou comer carne vermelha, mas eu vou chupar uma laranja, porque tem vitamina C. E um vai ajudar na absorção do outro, tá entendendo? Sim. Então a gente consegue isso na alimentação, essa sinergia. Só que às vezes tá muito baixo, aí a gente precisa suplementar. Então eu suplemento magnésio, que meu magnésio deu baixo. E tá tudo ok. Edi, quero te agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço. Você é muito bem-vinda sempre, toda semana Obrigada. aqui. Os ouvintes já esperam para fazer as perguntas, porque sabem da importância que a nutrição tem, né? Sim. É importantíssimo a gente poder comer bem, comer com qualidade, a gente tá bem consigo mesmo, com os nossos hormônios, dormir bem, ter uma qualidade de vida muito melhor, não é? Total. Não, a gente não fala de nutrição sem falar de alimentação, atividade física, diminuir estresse, dormir bem, cuidar da mente. Gente, é importantíssimo. Edi, até onde no é que tu tratamento atende? desse. Fisioclínica, meu telefone é o 90... A Fisioclínica fica na Getúlio Vargas. 5062, aqui no centro. Meu telefone é o 95 981 12 6640. E meu Instagram é Edi Oliveira Macedo, Edi com Y. Pronto, gente. Maravilhosa. Obrigado a todo mundo que acompanhou o Doutor Me Consulta. O Doutor Me Consulta de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe que você tem um encontro marcado comigo amanhã aqui na 107.9 pra gente falar mais da sua saúde. Eu tô indo embora no oferecimento todo especial das empresas que apoiam a sua saúde.